Antes da serpente, antes do primeiro pecado, havia um ser. Não era um monstro, não era uma sombra. Era luz, o mais brilhante de todos, o mais poderoso, o mais admirado, o mais próximo do trono divino. Mas algo aconteceu, algo que ninguém esperava, algo que mudou o céu para sempre. Um único pensamento, silencioso, perigoso, irreversível. E com esse pensamento, o anjo mais glorioso que já existiu se tornou o maior inimigo do céu. Esta é a história que poucos conhecem. Esta é a história de Lúcifer. Antes do mal existir, antes da serpente, antes do jardim, havia ele. Não era um monstro, não era uma sombra, não era sequer um aviso. Era luz. Luz brilhante, pura, exaltada. O tipo de luz que não precisa se anunciar, que simplesmente existe. E por existir, transforma tudo ao redor. Ele estava perto do trono. Cantava as canções que moldaram a criação. E por um tempo, nenhum nome era mais elevado entre os anjos. Nenhuma presença mais admirada. Nenhum ser mais próximo do divino. Mas a perfeição é frágil. Ela não se quebra com guerras. Ela não cede diante de exércitos. Ela racha com um pensamento. Apenas um, silencioso, quase imperceptível. Por que não eu? E com isso, algo antigo se partiu. Algo que ninguém esperava. Não nas fundações do céu, mas no coração de sua estrela mais brilhante. Esta não é apenas a história de um anjo que caiu. Esta é a história do orgulho, da rebelião, do que acontece quando a luz se volta para dentro e se recusa a se curvar. Esta é a história de Lúcifer, o anjo que se tornou o pior inimigo do céu. Lúcifer não nasceu na rebelião, não surgiu do caos. Ele foi criado na luz. Nas tradições mais antigas, era chamado de estrela da manhã, o arauto mais brilhante dos céus. Um ser de beleza e majestade incomparáveis. Seu nome, Lúcifer, significa portador da luz. Um título que um dia carregava admiração, não terror. Ele estava entre os anjos não como mais um de muitos, mas como um ser singular e radiante. Algo mais próximo da perfeição do que qualquer coisa que viesse depois. As descrições de sua forma são raras, enterradas em poesia e visão profética, mas elas sugerem algo extraordinário. Ele brilhava como as joias do Éden, safira, ônix, topázio e ouro. Sua presença era como fogo sem calor, luz sem sombra. Olhar para ele era sentir-se menor, não por medo, mas por reverência. Ele não comandava com ameaças. Ele inspirava pela presença. O tipo de ser que os outros seguiam, não porque eram mandados, mas porque queriam. Ele não era um mensageiro, não era um soldado, era algo mais. Ele estava perto do próprio trono, no sanctum mais interior do design do céu. Algumas tradições o chamam de querubim guardião, protetor do mistério divino. Outros sugerem que ele ocupava um lugar acima dos próprios arcanjos. Seja lá o que fosse, era exaltado. A música fluía através dele. Seu próprio ser irradiava as harmonias que mantinham a criação unida. Ele não estava apenas no céu. Ele fazia parte de como o céu funcionava, de como ele brilhava. Era poderoso, respeitado, belo. Mas uma beleza assim carrega um peso, e o brilho projeta sombras longas. Por um tempo não havia mácula, nenhuma dúvida, nenhuma falha. Mas isso não duraria, nem mesmo no céu. Não começou com fogo ou fúria. Não houve explosão de raiva, nenhum grito dramático contra o céu.
Começou muito mais silenciosamente. Tão silenciosamente que ninguém percebeu no início, nem mesmo ele. Havia uma nobreza em Lúcifer. Digno, seguro de si, inabalável. Alguns diziam que sua voz podia agitar as estrelas. Outros afirmavam que sua mente era mais afiada do que qualquer espada do exército celestial. Ele não apenas seguia as regras do céu, ele as entendia, as preservava, as incorporava, e por eras isso foi suficiente. Mas algo mudou, lentamente, silenciosamente, por baixo da superfície. Ele não explodiu, ele questionou, não com amargura, mas com razão. Por que um único ser deveria governar sobre todos? Por que a eternidade deveria girar em torno de uma única vontade? Por que alguém digno não poderia ocupar aquele lugar? Os pensamentos não pareciam perigosos. Não no início. Chegavam como sussurros na escuridão, entrelaçando-se entre seus deveres, criando raízes onde antes existia apenas obediência. E porque nenhum anjo havia caído antes, ninguém sabia o que procurar. Eles viam um líder, um irmão, um visionário. Ninguém viu o lento desmoronar. Ele ainda cantava as canções, ainda ficava perto do trono, mas em seu coração, o centro de gravidade havia mudado. Não mais contente em servir à grandeza, ele começou a imaginar tornar-se ela. Não houve declarações, nenhum grito, nenhuma fúria, apenas silêncio. E dentro daquele silêncio, ambição, orgulho. A primeira centelha da desobediência. Não era apenas a força que tornava Lúcifer perigoso. Era a forma como ele a carregava. Sua voz não era apenas som. Era uma força, em camadas, harmoniosa, ressoante além da compreensão humana. Uma voz que podia arrancar emoção dos ossos da realidade, que podia invocar admiração, alegria, medo ou paz, sem uma única palavra. Com essa voz, ele liderava o exército do céu na adoração. E quando ele cantava, os anjos seguiam. Mas a coisa mais perigosa que ele jamais usou foi a influência. Lúcifer não ascendeu pela força bruta. Não precisava. Sua autoridade era natural. Sua presença não exigia atenção. Ela a convidava. Mesmo entre os anjos, ele era admirado, respeitado, confiado. E foi isso que tornou sua traição tão devastadora. Porque a guerra não começou com espadas. Começou com um sussurro. Ele não forçou os anjos a se juntarem a ele. Ele os inspirou. Conhecia seus desejos, suas dúvidas, seu anseio oculto por propósito além da obediência sem fim. Ele lhes deu algo que não sabiam que queriam, a ideia da escolha. E assim, um exército surgiu, não das sombras, mas de dentro do próprio céu. Dezenas, centenas, talvez até um terço do exército celestial. Não em rebelião aberta, mas em concordância silenciosa. Eles seguiram não por medo, mas porque acreditavam nele. Viram nele um novo tipo de líder. Um deles, falho, livre, poderoso. Não porque foi designado, mas porque ousou. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão era Lúcifer, transformado pelo orgulho, distorcido não na carne, mas na essência. O mesmo ser, mas mais sombrio, mais afiado. Não mais guardião da luz, mas uma força de ruptura. Miguel se levantou, não com discursos, não com debates, mas com silêncio e uma espada. Ele não veio para raciocinar, ele veio para restaurar a ordem. A batalha não foi gloriosa, não foi limpa, foi brutal, dilacerante. O céu se voltou contra si mesmo, não porque Deus havia falhado, mas porque Lúcifer havia falhado. Ele tinha tudo: poder, louvor, proximidade.
mas entregou a única coisa que o tornava verdadeiramente sagrado: a submissão. E sem isso, ele perdeu. Não importa quão brilhante seja a chama, não importa quão profunda seja a convicção, o orgulho sempre se quebra antes de se curvar. Quando a guerra terminou, ele não caiu em silêncio. Foi expulso com força, lançado como um raio, não à deriva, mas despencando, arrancado das alturas onde uma vez esteve entre os mais poderosos. Algumas tradições falam dos portões do céu se fechando atrás dele, como ferro trancando uma prisão antiga. Outras imaginam um grito ecoando pelo vazio, suas asas pegando fogo até ficarem negras e enroladas, deixando rastros de chamas enquanto caía por mundos. Mas não caiu sozinho. Os anjos que o seguiram foram arrastados com ele. 1/3 do céu, não traidores por natureza, mas por crença. Eles haviam acreditado nele e agora compartilhavam sua punição. Suas formas distorcidas pela queda, uma vez radiantes, agora aterrorizantes. Suas asas, antes símbolos de propósito divino, tornaram-se formas retorcidas de ira. O que surgiu das cinzas não era mais o anjo da luz. Aquela radiância, aquela beleza que comandava a admiração, havia desaparecido. Ou pior, corrompida. Em seu lugar, um ser remodelado pelo ódio, pela dor da rejeição, pela fúria da ambição negada. Mas cuidado, alguns dizem que ele manteve sua beleza, que ainda brilha, ainda cativa, ainda fala em harmonias, porque o mal, em sua forma mais eficaz, não vem vestido de horror, vem vestido de desejo, de sabedoria, de charme. As mentiras mais perigosas não são feias. Elas parecem a verdade que você quer ouvir. Ele não era mais Lúcifer. Aquele nome, a estrela da manhã, era uma relíquia do que havia sido. Agora, ele era Satanás, o adversário, o acusador, o opositor, aquele que não está ao lado do céu, mas contra ele. O jardim do Éden era imaculado, radiante em sua pureza, um lugar intocado pela dor ou pelo orgulho, onde o homem e a mulher andavam sem vergonha, onde não havia violência, traição ou separação do Criador. Era a paz em sua forma mais inocente. E foi aqui, neste silêncio, que ele atacou. Não com trovão ou chama, não com exércitos ou violência. Ele veio suavemente, silenciosamente, não como um monstro que muitos imaginariam depois, mas como algo inteligente, familiar, desarmante. Ele não rugiu, ele sussurrou. Sua arma não era a dor, era a sugestão. Apenas uma pergunta simples, uma semente de dúvida. Porque a fratura começa não com a rebelião, mas com a hesitação. E uma vez que essa hesitação cria raízes, o desejo segue. Desejo por conhecimento, por poder, por mais. Eva ouviu, e com o tempo, Adão seguiu. Com aquele único ato, a pureza do Éden foi desfeita. Não pelo fruto em si, mas pelo que ele representava. Quebra de confiança. A vergonha entrou, a inocência fugiu. Os olhos se abriram, não para a sabedoria, mas para o peso da desobediência. Satanás não havia conquistado a terra pela força. Havia corrompido a única coisa que o céu fez à sua imagem. Não precisou tomar o poder. Não precisou construir um reino. Só precisou reescrever o primeiro capítulo. E ele havia feito isso. Lúcifer não podia mais voltar ao céu. Essa porta estava fechada. Mas o que perdeu em posição
buscou recuperar em influência. Ele não construiria um trono de luz. Não reuniria exércitos em desafio aberto. Seu reino seria algo muito mais perigoso, silencioso, lento. As primeiras cidades surgiram não em harmonia, mas em orgulho. O primeiro sangue foi derramado não em justiça, mas em raiva. E por trás de cada fratura, por trás de cada gesto arrogante, havia uma sombra que persistia, nem sempre visível, mas sempre presente. Ele não conquistou a terra pela força, ele a colonizou pela corrupção. Os sistemas que plantou, ganância, medo, vaidade, controle, faziam o trabalho por ele. Não oferecia destruição, oferecia alternativas. Não negava o divino, falsificava-o. Em templos e palácios, sob diferentes nomes. Às vezes como deuses, às vezes como reis. Cada cultura lhe dava um novo rosto, uma nova história. Mas os olhos por trás daquelas máscaras nunca mudaram. Estivesse vestido em lei, mito ou monarquia, sua mensagem permanecia a mesma. Você não precisa servir, você pode reinar. No livro de Jó, ele aparece de forma perturbadora. Não como monstro, não como besta, mas como acusador, com permissão para falar no próprio tribunal do céu. Ele não ataca, ele faz uma pergunta. Acaso Jó teme a Deus de graça? Era um desafio não de força, mas de intenção. Ele lançou a retidão como uma transação, a bondade como um meio para a recompensa. Aprendeu que as mentiras mais eficazes não são ousadas, são plausíveis. Ele parou de quebrar os homens com força e começou a desfiá-los com perguntas, com provocações sutis, com lógica enganosa, turvando a linha entre liberdade e rebelião, entre iluminação e arrogância. Seu maior poder não estava na violência, estava no redirecionamento. Uma voz, não no trovão, mas no pensamento. Em toda a Escritura, não há rivalidade mais profunda, nem mais incompreendida, do que a entre Lúcifer e Cristo. Um é o Verbo feito carne, a luz que nenhuma escuridão pôde superar. O outro, a luz que se voltou para dentro, o brilho que se quebrou. Eles não são iguais, não em poder, não em origem, mas na história se colocam como opostos perfeitos. Um obedeceu, o outro se rebelou. Um desceu em humildade, o outro em orgulho. No deserto, após 40 dias sem comida, Satanás veio. Ele não atacou, ele questionou. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Não era a fome que ele explorava, era a identidade. Ofereceu comida, depois fama, depois poder. Todos os reinos do mundo, toda a glória, tudo sem sofrimento. E Cristo, ao contrário de Adão, ao contrário de Israel, ao contrário de cada alma antes dele, não cedeu. Respondeu não com desafio, mas com verdade. Não com raiva, mas com as Escrituras. Esta foi a segunda grande falha de Lúcifer. Ele havia tentado anjos, havia seduzido a humanidade. Mas agora, face a face com o Verbo encarnado, não conseguiu penetrar o silêncio da obediência. Depois, nas sombras dos evangelhos, Satanás entrou em Judas, não pela força, mas por convite, pela amargura, pelo orgulho silencioso, pela decepção acumulada. Judas traiu Cristo com um beijo, vendendo o Filho do Homem por prata. E Lúcifer acreditou ter vencido, que a cruz era uma falha,
que a morte havia reivindicado o divino. Mas o que ele não viu, o que nunca entendeu, foi que a cruz não era derrota, era uma porta. 3 dias se passaram, e então algo aconteceu que nenhum príncipe das trevas esperava. Os portões do inferno se partiram. Cristo desceu não como vítima, como conquistador. As correntes foram quebradas, os portões caíram. As almas dos justos foram libertas, lideradas por Cristo em triunfo. Lúcifer foi humilhado, não pela força, pela misericórdia. Lúcifer buscou se elevar acima de Deus. Cristo desceu abaixo de tudo. Lúcifer queria reinar sem sofrer. Cristo sofreu para reinar. Um agarrou a divindade e caiu. O outro a liberou e ressuscitou. Onde Lúcifer sussurra, você poderia ser mais. Cristo responde, você já é amado. Sempre esteve levando para aqui. Por toda a sua astúcia, por todas as eras moldando a história humana nas sombras, a história de Lúcifer nunca terminaria em triunfo. O livro do Apocalipse não oferece ambiguidade. Não há escape. Seu capítulo final é de clareza, fria, implacável e absoluta. Depois de milênios, chega o momento previsto e inevitável. Ele é liberado uma última vez, não como misericórdia, não como segunda chance, mas como teste final. Ele emerge sem disfarce. A era das máscaras acabou. Reúne multidões de todos os cantos da terra, os orgulhosos, os amargos, os cegos, atraídos pela velha tentação, a crença de que Deus ainda pode ser desafiado. Mas antes que um único golpe seja desferido, fogo desce do céu. Não o fogo da vingança, mas da finalidade. Lúcifer é tomado, não em combate, mas por decreto. Sua voz silenciada, seu poder dissolvido. Ele não é mais a serpente, não é mais o acusador, não é mais o príncipe de coisa alguma. É um prisioneiro, despojado de títulos, despojado de propósito. E então vem a sentença, o lago de fogo. Não um reino para governar, uma cela eterna. Aqui ele não reina sobre demônios, não tenta os perdidos, não sussurra nas sombras. Aqui ele é nada, não mais temido, não mais seguido. Apenas o silêncio eterno e a separação completa da luz diante da qual um dia esteve. Lúcifer, outrora a estrela da manhã, não termina como um deus, não como uma lenda, mas como um aviso, gravado na eternidade. A história de Lúcifer não terminou com seu exílio, nem com seu julgamento. Ela deixou uma marca, na teologia, no mito, na forma como definimos o próprio mal. Sua imagem evoluiu ao longo do tempo. Uma serpente no jardim, um dragão lançado do céu, um sussurrador, um tentador, um adversário. Mas a mensagem por baixo de tudo sempre foi a mesma. Até o mais brilhante pode cair. E essa ideia da luz tornando-se sombra permaneceu conosco. Lúcifer se tornou mais do que um personagem. Tornou-se o padrão pelo qual toda rebelião é medida. Um símbolo vivo de desafio e do que se desdobra quando a criação ousa se levantar contra seu Criador. Não apenas um vilão, não apenas um nome, um legado gravado em cada história que ousa perguntar: e se? A
abençoa o canal com o seu like e inscrição. Assim, a palavra de Deus alcança ainda mais corações.